tem algum ponto que seria importante falar, ou sobre educação ambiental, que você falou, ou sobre a própria compostagem, seria importante difundir, tentar usar... Meu, eu acho que assim, eu acho que isso é importante até eu comentar, assim, né? Porque hoje eu presto serviço de coleta e compostagem de resíduo orgânico, mas eu vejo que não dá para dissociar esse serviço da educação ambiental. É um serviço que está muito alinhado assim com essa ideia da gente conseguir. E para mim assim, a educação ambiental, geralmente quando a gente fala de educação ambiental, na nossa cabeça é formal e para criança, né? A gente se coloca no Google educação ambiental, vai aparecer foto de criança, geralmente criança branca, é, e que tá mexendo com plantas, né? Então a gente tem que também desconstruir um pouco essa percepção da educação ambiental e achar que quem precisa de educação ambiental não são as crianças, na verdade é toda a sociedade, né? E uma educação ambiental que não fica falando para você fechar a torneira na hora de você escovar o dente com uma possibilidade de salvação, sabe? Porque a gente sabe que é importante a gente ter esses hábitos saudáveis para o meio ambiente, né? De economia de água e cuidado com os resíduos e tudo mais. Mas a gente sabe que o problema ambiental ele é muito mais complexo, muito mais amplo e irresponsáveis que a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de atenção, assim, né? Então, olhar para a educação ambiental é um lugar que é muito importante para o serviço que eu presto e que outras muitas pessoas prestam e que a gente precisa olhar para a educação ambiental desse olhar mais crítico, né? Mais, entendendo que é isso. Tipo, quando a gente fala que o ser humano é responsável pelo que está acontecendo nessa crise ambiental, não é o ser humano, né? Não é a humanidade. São pessoas específicas, é um sistema específico, sabe? Porque, tipo, me incomoda muito alguém falar, o ser humano é responsável pela crise ambiental. Poxa, eu tô aqui na luta para tentar ajudar. Eu tô falando de mim, né? Mas, assim, existem muitas outras pessoas que estão aí na luta para reverter essa situação, mas tem muitas outras que precisam, né, alimentar um sistema que coloca a gente nessa situação, né? Então, assim, eu acho que é sempre muito legal, assim, ter a oportunidade de falar sobre isso, né? De ter esses outros olhares aí, né? Pra situação que a gente tá vivendo, né? Com certeza. Ainda mais no momento que a gente tá passando mudanças climáticas e tá muito em alta, né? Esse assunto de educação ambiental mesmo. Eu acho super importante. E a gente falou que eu não consegui entender se os preços que você falou, os valores que você colocou, são mensais. Isso. Mas. Então. Claramente, claro, eu não quero generalizar, mas esse é um dinheiro que a gente gasta, assim, em uma saída Aham. para um lugar, assim, relativamente barato até. Então, assim, a gente pode, cada um, tentar fazer sua parte, mesmo que, claro, como você falou, Certeza. existem níveis acima da gente que poderiam estar fazendo coisas também, mas a gente não pode deixar de fazer nossa parte. Eu acho que é super importante esse assunto Ao de mesmo tempo que tem compostar. muita gente pobre, tem uma faixa grande da sociedade que poderia pagar, né? Isso. Então, Né? Existe uma classe média, né, que que poderia. conseguiria pagar. Não, e isso Exatamente. é muito legal que você traz, Nicole. Desculpa te interromper. Mas é bem esse olhar mesmo, né? Porque, tipo, é difícil. A gente fala, né? R$ 60 por mês. Poxa, às vezes é uma saída que a gente dá. É uma ida no barzinho ali, ou uma ida no cinema. E esse é um olhar muito, muito legal, que assim, que me instiga. Porque, tipo, como que a gente faz as pessoas abrirem mão de certos confortos, Porque né, de certas vontades, para conseguir contribuir com, sei lá, com uma pauta ambiental, por exemplo, né? Que é o caso aqui agora, né? É um desafio que acho que a gente vai ter que encarar e vai ter que
aprender a abrir mão um pouco desse conforto que a gente tem, né? Eu pelo menos olho dessa maneira, mas sempre tem que tomar muito cuidado para falar isso também, porque é isso, a gente não quer abrir mão dos confortos, né? E a sociedade de classes que a gente vive, né? A gente sabe das dificuldades que tem de falar isso. Eu quero que todo mundo tenha conforto para viver, né? Mas entendendo que Claro, esse super conforto importante. e entendendo que esse conforto, mais do que ter todo mundo ter um carro, é ter um transporte público de qualidade, né? Tipo, é esse olhar, assim, né? Dessas soluções mais coletivas, né? Exatamente. Então, acho que vale a pena a reflexão, sabe? O pensar mais com cuidado para esses assuntos que são super importantes e que a gente pode fazer a nossa parte e que, novamente, sem generalizar, mas que não vai fazer essa falta, sabe? Esse dinheiro tá sendo convertido em uma coisa muito boa, igual você falou, não só pra gente, pra sociedade. Então, acho que falta um pouco esse olhar das pessoas. E aqui eu me incluo também, tá? Eu não tô me tirando também, porque, por exemplo, eu fiz compostagem na faculdade, mas hoje em dia eu não tenho uma composteira na minha casa. E poderia ter. Então, é isso, sabe? Não é culpando quem não tem composteira, jamais. Uhum. Mas é abrindo os olhos que você poderia começar. Não é sobre não ter, é sobre começar a olhar e talvez ter. Exatamente. Mas eu acho super importante.